Pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Dê? Seu Carlitos, Fernanda, tudo bom? Oi, Tudo bem, Oi, boa Lia? noite. Então, muito bom também ter vocês aqui. Que gostoso, obrigada pela presença. Esse é o momento de troca, esse é o momento de aprendizado, né? Então, Marcelo, você está falando para eu ficar em pé, mas eu não vou ficar em pé, não. Ah, mais alto? Tá. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Tá. Estão ouvindo bem? Então, tá bom. sim, Sim, Muito bem. sim. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 10 desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que faz parte, né, do Pentateuco de Kardec, né? Quando eu escolhi esse tema, na verdade, não foi bem eu que escolhi, não. Eu estava passando com... Eu precisava escolher o tema, né? E aí eu não sabia, eu tinha escolhido uns 2, 3 temas, meu marido também tinha dado uma ideia, eu falei, não. E eu tinha passado por um momento meio estressante em casa, eu falei, não, deixa eu abrir o Evangelho, né? E aí eu pedi, falei, o que que eu preciso ouvir? Aí eu abri e caiu a indulgência. Então, na hora que eu li, eu falei, nossa, eu vou ter que falar sobre isso. Eu estava vivendo um momento, assim, de muita dor interna, né? Então eu precisei realmente de alguns dias para estudar, entender exatamente o que que é isso. E eu queria só compartilhar com vocês, tá? Esse momento de reflexão, tá bom? Vamos lá. Esse capítulo 10, aliás, o Evangelho, né, o inteiro, ele, é, ele tem, em todos os capítulos, ele está dividido, na verdade, por temas. Temas e itens, né? Este item 10, esse capítulo 10, ele tem 21 itens. Eu vou falar especificamente do item 16, que é a indulgência. Mas o capítulo ele fala sobre o quê? Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, Ardélio. Hã? Em cima da tela? Muito bem. Então, eu falei que eu escolhi aqui o tema indulgência, né? Mas eu acho, acho importante a gente fazer um breve sobrevoo desse capítulo, só para vocês, só para a gente dar uma contextualizada, por que que a indulgência está dentro do tema bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Ele começa falando sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos perdoe, né? Ele nos mostra aqui que há duas maneiras a gente perdoar. Uma de uma forma leve, de uma forma nobre, né? Sem provocar, sem ferir o orgulho, na verdade, né, do agressor, tá? Então, isso é uma forma benevolente de perdão. E a segunda forma de perdoar está dentro desse tema, né? É de uma forma, vamos assim dizer, não muito nobre, né? De forma humilhante, fazendo com que o meu agressor sinta o peso do meu perdão. Então, na verdade, isso vai provocar muito mais revolta, muito mais irritação do que propriamente acalmar. Então, isso é uma forma, ele diz, né, aqui no capítulo, muito importante vocês lerem, tá? Que é uma forma de eu buscar só a satisfação do meu orgulho, né? Então, tá dentro desse tema, perdoar para que Deus vos perdoe. O seguinte é, reconcilia-te os seus adversários. Reconcilia-te com os seus adversários. E ainda ele completa, o mais cedo possível. Mas quem traz isso é Mateus. E depois ele desenvolve o tema, né? E o que ele está querendo dizer aqui, ó, reconcilia-te com os seus adversários o mais cedo possível nessa sua jornada, nessa sua caminhada, né? E
procurar evitar, inclusive, buscando evitar e trabalhar as discórdias que vão comprometer a qualidade da minha caminhada nessa existência, né? E porque também, caso isso não ocorra, né, o que eu vou fazer é levar isto para as encarnações posteriores. Então, é uma forma de eu evitar também que elas continuem em existências futuras, né? O sacrifício mais agradável a Deus é outro tema, tá? O sacrifício mais agradável a Deus é um tema que vem nos alertar sobre a importância de, primeiro, eu sacrificar o meu próprio ressentimento, perdoando o outro, perdoando a quem me agrediu, a quem me ofendeu, né? E aí sim eu vou oferecer, né, uma oferenda no altar. Isso é mais agradável a Deus, né? E aí ele discorre realmente de uma forma muito bonita, né? Mas não é o objetivo da nossa conversa de hoje, né? O item seguinte é o argueiro e a trave no olho, né? Bom, esse tema ele vai tratar exatamente da nossa insensatez, né? Tá? Aquilo que a gente faz de uma forma muito fácil e muito rápida. Eu olho primeiro o defeito dos outros, né? Eu olho o cisco que está no olho do outro e não consigo ver a trave que está no meu olho. Trave essa que me impede de caminhar, né? Trave essa que não me impede, inclusive, de ver a verdade verdadeira, né? O tema seguinte é: não julgueis para não serdes julgado. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bom, nesse item ele traz, não tem uma coisa melhor do que exemplificar, ele traz o memorável exemplo de Jesus e a mulher adúltera. Mas o resumo de toda a explicação, pelo menos para mim, me deixou duas reflexões muito importantes, tá? Que é, qual é o crivo, qual é o filtro que eu uso para fazer os meus julgamentos? Que filtro é esse que eu estou julgando, né? Para julgar o outro. O outro, é sempre o outro, né? Porque, normalmente, quando eu julgo o outro, inclusive, o peso ele é muito maior do que quando eu julgo a mim mesma, não é verdade? A gente é muito condescendente, né? Com os nossos próprios erros. Tá? E uma outra liçãozinha que me ficou aqui, e que ele fala, tá? Tentando resumir para vocês, é não julgar e aceitar o mal são coisas distintas. Porque a gente fica assim, né? Pô, então eu vou perdoar, então eu vou ter que aceitar, né? Não é isso, tá? Bom, como eu falei para vocês, né, Kardec, ele divide todos os capítulos, ele coloca um tema que ele traz as instruções dos espíritos. Nesta parte de instruções dos espíritos, tá? Tem três, tá? Tem basicamente três contribuições de três espíritos, né? Sendo que o primeiro deles, né, é José, tá? Joseph ou Joseph, né? Vamos lá, eu estou falando, eu estou esquecendo de compartilhar a tela com vocês, tá? E o primeiro item que ele traz deste, né, a primeira frase que ele traz deste item é exatamente isso, que a indulgência, ela é um sentimento doce, fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas pouco a praticam. Veja que eles estão falando aí de sentimento, né? Então, mas é muito importante a gente entender que sentimento é diferente de emoção. E o que ele quer dizer aqui é que esse sentimento eu já trago dentro de mim, eu já trago na minha essência. Então, esse sentimento de indulgência, todos nós temos, a gente só não usa. A gente só não usa. Por isso que quando a gente escuta essas palavras de Jesus, a gente fala, nossa, a gente fica mais sensibilizado, porque nós temos essa sementinha, mas a gente não usa. Então, o que é esse sentimento? De novo, ele fala que a indulgência é um sentimento. E sentimento é uma coisa que dura.
a emoção, ela é passageira, né? Percebe? Então, eu falei, puxa, que legal, né? Eu comecei a ler, eu falei, bom, então vamos lá, vamos para os conceitos de o que é sentimento, o que é emoção, né? Porque a gente tende a misturar, tá? Na verdade, eles são sentimentos e emoções, elas estão intimamente ligados, mas são coisas distintas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre emoções, sentimentos e pensamentos. O que são emoções? São expressões psicofisiológicas, biológicas e de estados mentais. Respostas neurais e químicas que o cérebro libera e que altera o estado emocional da pessoa em função de algum estímulo externo. Quem assistiu a palestra do Marcelo, né, Marcelo? Né, tem aí muito mais detalhado o assunto relacionado com essas substâncias produzidas pelo nosso organismo, pelos nossos neurônios, né? E que, na verdade, essas substâncias, elas retornam em forma de humor, de emoção, estado momentâneo emocional, né? Muito bem. Bom, eu acho que fica fácil para vocês, se vocês remeterem, por exemplo, para aquele filme Divertidamente. Quem que assistiu? Quem assistiu Divertidamente? Lindo filme, né? Então, aqui fica bem evidenciado as reações, olha que interessante, né? Físicas. Lembra das figurinhas? As reações físicas, que elas, na verdade, essas reações, elas são determinadas por um estímulo externo. Um evento, uma pessoa, uma situação, né? São todos estímulos externos, tá? É muito visceral, né? Tem a ver muito com a sensação. E a sensação que é visceral, ele vem daqui a pouco passa, daqui a pouco já é outra coisa. Por isso que fala que é mais passageiro, né? O sentimento, vamos lá, é uma resposta às minhas emoções e pode durar muito mais tempo. É um estado de ânimo, né? Diante de determinadas emoções. Por exemplo, felicidade, mágoa, ódio, vingança, remorso, amor, indulgência. Está conseguindo entender a diferença entre emoção e, né? Então, isso pode durar mais tempo, tá? Mas o que é interessante também é a gente entender o seguinte, que sendo ele o sentimento, na verdade, ele é um estado de ânimo, né? É uma disposição do ser, tá? Só que se eu carrego sentimentos bons, tanto bons quanto ruins, durante muito tempo, eu posso provocar consequências boas ou ruins. Quando eu tenho esse tipo de... veja que ninguém tem sangue de barata, né? A gente fica irritado de vez em quando, meu marido que sabe, né? Fica irritado, umas explosões, né, amor? Enfim. Ah? Então, eu fico, viu, Marcelo? Então, só para inglês ver, tá? Então, olha lá, gente. A gente, umas explosõezinhas. Aliás, foi isso, uma dessas explosões, não foi com meu marido, não. Meu marido é um santo. Mas foi com a minha filha, né? Foi isso que fez com que eu ficasse mal durante essa semana e esta passagem desse evangelho caiu muito fundo aqui dentro de mim, né? E aí, é isso. Então, assim, essa irritaçãozinha, uma tristezazinha, é normal. Mas uma raiva, um ódio, uma depressão, né? Uma desesperança longa, por muitas semanas, por muitos meses, por muitos anos, o que vocês acham que pode provocar? Percebe? Percebe? Né? E o pensamento? O pensamento tem para fazer o equilíbrio, né, gente? É a capacidade do homem de fazer associações guiadas por valores. É a capacidade de formar ideias, de raciocinar,
de construir representações da realidade no campo mental, que é o campo das ideias, que é o campo das conjecturas, que é o campo das elucubrações, das possibilidades, né? Da esperança, também como da desconfiança, não é? Da imaginação, tá? Então, o processo de refletir, de meditar, ele entra exatamente aqui, tá? Eu preciso da ajuda do pensamento para isso, para buscar pontos de vistas diferentes. É o pensamento que me ajuda, né? Por quê? Porque ele tem a ver com o meu processo cognitivo. É o meu campo cognitivo, né? Então, vamos lá. Gente, plim, plim, vamos voltar para o nosso tema, né? Então, quando ele diz que a indulgência, de novo, é um sentimento doce, fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas pouco a pratica. O que ele está querendo dizer aí? Que é aquilo que eu já falei, a gente carrega já esse sentimento. Mas o que é o evangelho, né? Que é muita informação, assim, são uma, duas, são 4 folhinhas, mas o conteúdo é tanto, realmente eu fiquei debruçada nisso e fui buscando outras complementações durante muitos dias, né? Mas o que ele está afirmando aqui é que, nos alertando para que a gente busque se esforçar para encontrar esse sentimento nobre dentro de nós, porque nós temos, né? E isso só é possível como? Com os relacionamentos humanos, com as trocas. Eu não consigo ter indulgência com o computador, só lendo. Percebe? A prática, ela só se dá através das relações humanas, porque é o outro que vai me mostrar exatamente aquilo que eu preciso mudar em mim. Percebe? Mas quando a gente se depara com alguém que pensa muito diferente de mim, o que a gente faz? A gente rechaça, né? A gente rechaça. E aí a vida vai colocando a gente diante de outras situações e a gente vê, por que Senhor? Por que Senhor? Né? Em vez de perguntar, o que eu tenho que aprender com isso? Não é verdade? Né? Mas vamos lá. Dando sequência, tá? No segundo parágrafo, ainda de José, tá? Ele diz assim, a indulgência jamais vê os defeitos e ofensas alheios. E se os vê, olha, gente, que sério, evita falar deles e de divulgá-los. Pelo contrário, a indulgência os esconde, os defeitos, para que ninguém a conheça. Né? Então, olha isso, se a malevolência, se a malquerência, né, se a hostilidade, na verdade, descobre esses defeitos do outro, vem ali a indulgência e sempre ela vai tentar, assim, achar uma desculpa, né, Denise, o seu netinho, né, uma desculpa pronta e aceitável para amenizá-la. Isso a gente encontra na criancinha. Quantas crianças a gente, né, se depara, isso nas aulas de evangelização, se enfrenta uma determinada situação, uma notícia, uma coisa ruim, e quando a criança fala, não, mas como será que foi a infância dessa criança? Não, mas será que eles tiveram um papai e uma mamãe para ensinar? Será que isso é indulgência? Ele não está acusando, percebe? A criança já traz isso na sua essência. Né? E é uma coisa muito séria, gente, mas muito séria. Então, esse tema, ele traz uma autorreflexão que ela é libertadora. Ela é libertadora, né? E aí vem algumas perguntinhas, gente. É fácil, né? Não criticar? É fácil não censurar? Não apontar o dedo? É fácil eu não condenar? Eu não julgar? É fácil. É fácil eu não ficar julgando a atitude dos outros que é diferente da minha? Não é. Né? Olha aí, é fácil perdoar as ofensas, não importa de quem, e não constranger o ofensor. Isso é indulgência.
Quanto nós temos e usamos a nossa indulgência? A gente está no caminhar ainda, gente. Mas todo esse conhecimento traz reflexões que fala, puxa, amanhã eu vou ser um pouco melhor, um pouquinho, né? E exatamente isso que me ajudou a, no mesmo dia, fazer as pazes com a minha filha. Quando eu falei, nossa filha, aquilo que você falou me doeu muito, mas refletindo, tem razão. Eu faço isso mesmo. Então, obrigada. Obrigada por... Ela olhou com aquele olharzinho assim, ela veio e me deu um abraço. Não falou nada. Não falou nada. Não ficou assim, mãe, realmente você errou, você pisou na bola, tá? A coisa estava difícil e você foi lá e deu uma... provocou, jogou lenha na fogueira, né? Não, né? Então, tá? E por que tudo isso ainda, gente, é muito difícil? Por que tudo isso é muito difícil ainda para nós? Por que será? Cada um está numa fase diferente um do outro. Não tem, dessas quase 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe duas pessoas iguais. Ninguém está no mesmo nível. Pode estar parecido, mas não está igual. Cada um está numa fase diferente um do outro, né? É difícil, gente, porque o que a gente carrega aqui dentro ainda? O que faz com que a gente não evolua com tanta velocidade? Eu vou trazer um quadro aqui para vocês, que vai falar um pouquinho sobre o processo evolutivo e aonde que a gente está, né? Nesse processo, aqui onde a gente está, tá? Então, essas são as etapas de evolução do nosso espírito, né? Então, ali tem esses primeiros aqui, desde a formação do ser vivo, tá? Até o nosso patamarzinho aqui do homem moderno, né? Saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, tá? E depois a gente está caminhando. A gente está caminhando aqui, tá? Eu não sei em qual andar que nós estamos, né? Do degrauzinho, mas a gente está caminhando para o mundo de regeneração. Esse mundo dos regeneradores, não é que eu vou chegar lá e eu vou encontrar. Eu sou o construtor. Eu sou o construtor. Eu sou responsável por aquilo que eu vou encontrar lá na frente. Percebe? Porque o que nós temos hoje é um resultado do que a gente construiu lá atrás. Certo? Então, não é que nós vamos encontrar lá, não. Eu sou responsável para participar desse mundo de regeneração, construir esse mundo de regeneração, né? Então, ele diz o seguinte, a gente está aqui, ó, tá, as pedrinhas aqui, ó, as pedras que a gente carrega, o Jean fala muito da nossa sacolinha aqui, do nosso bornauzinho, né, da sacola que é mochilinha, né, que a gente carrega, tá? As pedras que a gente carrega na nossa mochila, né, que nos freiam, nos puxam para baixo, chama-se orgulho e vaidade. E são exatamente essas pedrinhas, né, ou esse freio que eles chamam aqui no texto, tá, que ainda está muito presente em nós, e que faz com que a gente dificulte esse caminhar, né? E aí, seguindo, ele diz assim, ó, olha isso, que a indulgência é um sentimento doce e fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos. Ele está falando, deveria ter para com o seu próximo, para com seus irmãos. Mas é aquilo que a gente falou ali atrás. No texto, em nenhum lugar aqui fala assim, ó, olha, você tem que ser indulgente, generoso com você, com seus próprios erros. Ele não está falando isso. Né? Ele está dizendo aqui, ó, deveria ter com seus irmãos, com o próximo. Tá? Mas a gente faz o quê? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Parece que a gente tem peninha, né, de nós mesmos, aí vitimismo, aí vem, né? A gente se perdoa com muita facilidade, a gente esquece. E a gente repete, a gente esquece, a gente repete. Verdade? Os mesmos erros, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente fala que a gente é condescendente com os próprios pontos fracos, a preguiça é um ponto fraco, não é verdade? Né?
Ah, não, deixa para lá, amanhã eu faço exercício físico, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, depois eu, não, não, depois eu faço regime, não, não, depois eu revejo isso. Isso é ser condescendente com os nossos próprios, nas nossas próprias imperfeições, né? Aliás, quando a gente olha para os nossos erros, a gente lê assim, eu me equivoquei. O que é meu, eu me equivoco, né? O que é do outro, ele errou, né? Então, o do outro é o erro, o meu é o equívoco. Não é verdade, né? Mas, vamos lá. Então, o que ele faz o tempo todo nos textos, gente, é nos convidando, né, para nós sermos indulgentes para com os outros, para com os nossos irmãos, né? Compreendendo, educando, orientando, aconselhando, formando, mas com amor, sem julgar, sem criticar, sem apontar, sem condenar, sem tornar pesado aquela situação, né? E aí ele fala também que a gente, só quando a gente consegue observar, só quando a gente consegue avaliar, olha o pensamento, olha o processo cognitivo, né? Quando eu consigo observar, quando eu estou fazendo esse processo de observação, avaliação, eu estou pesando consequências, eu estou considerando outros pontos, eu não estou na emoção, eu não estou no problema, eu estou nas possibilidades. Percebe? Né? E só assim, gente, é que eu consigo fazer esse processo de autorreflexão, de tomada de consciência, que a gente vai chamar de autoconsciência, né? Para que eu possa regular, como fez Saulo antes de Paulo, né? Ele regulou as emoções dele, ele continuou sendo firme, mais firme na doutrina, mas ele continuou firme, mas ele continuou sendo gentil, ele passou a ser mais gentil, entende? Eu modelo a forma como eu falo, eu não deixo de ser o que eu sou, eu não consigo deixar de ser o que eu sou, mas eu vou modelar, percebe? Então, às vezes, é uma forma como eu falo, é um tom, não é fácil. Meu marido que sabe, não é fácil, gente. Quando já saiu, né? Já saiu. E a gente caminha muito, muito, muito lento, mas a gente precisa ter esses processos de discernimento, tá? E essa troca é muito importante, muito, muito importante, né? Então, só para falar um pouquinho, vou passar rapidinho, tá, gente? Sobre processo de autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade que eu tenho, gente, de reconhecer e compreender os meus humores, as minhas emoções, os meus impulsos, bem como os seus efeitos, quer dizer, os efeitos dos meus humores, dos meus impulsos sobre os outros. Isso é autoconsciência. Eu sei o quanto que o jeito que eu estou falando, a forma como eu estou falando, está impactando no outro. Mas eu tenho que sair da emoção, eu tenho que ir para o processo da reflexão, do pensamento, né? Isso daí é uma habilidade que eu adquiro, na medida em que eu pratico, eu adquiro uma habilidade de fazer o quê? De reconhecer os sinais. Sinal vermelho. Sinal amarelo, eu acho que eu posso passar, mas eu passo com cuidado. Às vezes eu me estrepo, né? Sinal vermelho, sinal verde, percebe? São sinais que o outro está me trazendo, né? Já a autorregulação é a habilidade de controlar ou redirecionar os meus impulsos e humores. E eu só consigo fazer o processo de autorregulação quando eu passei para o processo de autoconsciência, né? E aí já é a habilidade que eu tenho de influenciar o meu estado emocional para fazer essa regulação, né? Desculpa, gente, é só esse recortezinho, né? No terceiro parágrafo, ele traz que o espírito ainda protetor Joseph, né? Ele ainda traz assim, olha isso, quando vos lançais a crítica, que conclusões vocês devem tirar das vossas palavras? Quando julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem se ocupar do que fazem os outros, do que fazem os seus irmãos.
É difícil a gente, né? Mas isso é um exercício, né? Então, tá aí o evangelho nos convidando para a gente passar sempre por este filtro, né? Portanto, meus amigos, o que o evangelho está nos trazendo, né? Que o caminho, o fim, ele não está no externo, ele não está na formação, no cargo, no marido, na situação, no evento. Não, não, não. O caminho, isso tudo são meios, né? O caminho, o fim, ele está dentro. Ele é um processo interno, é um caminhar interno, né? Então, esse caminho interno, ele está relacionado com o quê? O que é esse caminho interno? Ele está relacionado com o quê, gente? Com a nossa consciência moral. E é exatamente essa consciência moral, né, que vai sustentar o meu processo de autotransformação. Tá? E esse caminho, não tem outro, gente. Esse é o caminho. Essa é a lei. Como diria o André, se ele estivesse aqui, né? This is the way. Ok? Isso. Então, vamos lá. Os espíritos superiores, né? Na obra de Allan Kardec, ele traz uma mensagem muito interessante. Olha isso. Que a medida da felicidade na Terra, o que nós estamos fazendo aqui? Né? No campo material, é ter o essencial para viver com dignidade. Casa, comida, trabalho. E no campo moral, é ter o quê? Consciência tranquila. Percebe a seriedade disso? Fácil? Né? Como fazer esse caminho interno? Como que eu posso buscar melhorar algo que eu nem sabia que eu tinha que melhorar? Que é a autoconsciência. Eu tenho que fazer isso, porque senão o meu caminhar ele vai, né, ser muito mais longo, tá? E aí, Denise, como que eu posso fazer esse caminho interno? Me ajuda, pelo amor de Deus. Tá? Então, alguns exemplos. Se você pegar censurando por serem os outros mesquinhos, procure você ser generoso, né? Se censuras por serem os outros orgulhosos, seja você humilde e modesto. Se censuras por serem os outros duros, seja você dócil, pacífico. Se censuras por outros agirem com baixeza, seja você grande em todas as suas ações. E se censuras a extravagância dos outros, seja você discreto e parcimonioso. Algumas dicas, né? Que, gente, é muito importante. A gente deveria pegar isso aqui, sabe, fazer uma colinha, sabe quando a colinha da prova, né? Então, e colocar assim na cabeceira da cama, e aquilo é um mantra, né? E ler todo dia, né, gente? Você imagina se a gente conseguir sair da primeira linha e passar para a segunda linha, até o final do ano. Porque essas frases, elas são bonitas, não é para ficar colocando na parede, assim, no quadro, emoldurado, e nem para colocar atrás, né, de um caminhão. Não é verdade? Não, não, é para praticar. É para praticar. Assim como quando a gente olha, né, um crucifixo, o quadro de Jesus, a gente fica sensibilizado, olha. Não é isso. Não é isso que ele espera. O que Jesus está pedindo é assim, me pratiquem. Eu não estou lá. Eu estou aqui do teu lado. Me pratique. Ele está o tempo todo nos convidando. Através dos seus evangelhos. Né? E é isso que vai fazer o processo de mudança. Mais para frente, gente, rapidinho, eu vou avançar aqui. O João, bispo de Bordeaux, e do Fé, bispo de, acho que é Nevers, vem colaborar neste texto sobre a indulgência. A gente só passou por um deles, hein? Tem 3.
Eu vou falar rapidinho, eu vou juntar os dois, tá? Porque os dois falam muito parecido, tá? Ele coloca, resumidamente, isso, ó, tá? Que nós devemos ser indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, sem estabelecermos limites nem condições, mas com amor. Olha lá, quaisquer que sejam, sem nenhum limite, né? Com disciplina, com amor, ok, sem censura, sem crítica, sem apontar, é muito mais leve, né? Então, a gente tem que parar de novo, trazendo os títulos anteriores do livro, parar de ver o cisco no olho do outro e procurar ver a nossa trave, que nos cega, né? E que faz a gente caminhar de queda em queda, de queda em queda. Por quê? Porque a trave é tão grande que a gente não enxerga. Né? Então, Deus, através das mensagens consoladoras da espiritualidade maior e através de todo o seu evangelho, né, de luz, ele está a nos alertar incansavelmente. Filho querido, né, tudo isso que você busca, a verdade, a luz, a felicidade, a resposta, né? Toda a matéria-prima, todos os instrumentos estão à sua disposição. Use, pegue a sua cruz e siga. Porque, infelizmente, esse caminhar é seu. Eu vou estar do teu lado, mas esse caminhar tem que ser seu. E aonde estão? Onde está essa matéria-prima? Onde estão esses instrumentos? E no Evangelho ele fala, Jesus fala. O Evangelho ainda dá a dica da chave. Sabe qual é a chave secreta? Sabe sim. Qual é a chave secreta? Vocês sabem. A gente lembra, mas a gente esquece. A gente esquece. Caridade no exemplo de Jesus. Gente, é simples demais. Caridade no exemplo de Jesus. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Só isso. Gente, só isso, né? Então, gente, vamos observar essa benevolência, essa indulgência, trazendo de novo aquele caso lá atrás da mulher adúltera, que foi levada até Jesus. Olha que lição maravilhosa. Só que agora nós vamos fazer uma reflexão. Mas eu quero que a Denise me ajude. Dê, ela é melhor para contar a historinha. Dê, fala mais alto, tá, querida? Tá. Este caso é narrado por João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Sim. Quando ele fala da postura de Jesus diante da situação da mulher adúltera, levada até uma praça pública onde Jesus se encontrava. Colocaram-na no meio do povo e disseram ao mestre: esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, ele ordena que as adúlteras sejam apedrejadas. Qual é a vossa opinião a respeito disso? Eles queriam saber se Jesus também condenava aquela mulher pela sua atitude. Mas, por detrás daquela colocação, tinha uma intenção nada nobre. Jesus, como conhecedor e indulgente para todas as mazelas e misérias da alma humana, após um tempo de reflexão e ponderação, lhes falou: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ele abaixa-se novamente e aguarda. Aos poucos, todos foram se retirando. E ele fala à mulher: vai e no futuro não peques mais. Ele pergunta à mulher: onde estão os vossos acusadores? E não tinha ficado ninguém na praça, né?
E com toda a sua benevolência, ele diz: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus a condenou, a acusou, desprezou, foi ríspido ou a censurou? Não, em nenhum momento Jesus a julgou. A desprezou, a tratou com desrespeito e nem tampouco diz a ela que ela precisa se arrepender, pois ele sabia o que se passava em seu coração. Nesta passagem, Jesus traz um exemplo de indulgência que, como dever, todos nós deveríamos ter. É isso. Perceberam, gente, essa indulgência de Jesus, né? Quer dizer, o que ele fez? Ele apenas ele levou para a mulher adúltera a chance de fazer uma reflexão, né? E a partir daquele momento ele disse, né? Já começa um novo caminho. Só isso. Só isso, né? Então, esse convite, tá? Que Jesus nos faz, aliás, ele está sempre fazendo, né? Sendo indulgente para conosco, Jesus está sendo indulgente para conosco, ele não nos julga, ele não nos critica, ele está sempre conosco, né? Sendo indulgente em que sentido, né? Dizendo, inclusive, para o Pai que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não é isso que a gente vê nos evangelhos, né? E aí, gente, com que autoridade moral, eu tenho para questionar, para julgar, para condenar, para apontar, né? Para excluir, tá? No capítulo, gente, só caminhando para o encerramento, essa era a história da mulher adúltera, né? Olha, no capítulo 34 do livro Lições para a Felicidade, né? Psicografada pelo Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ela nos convida a olhar com compaixão o ofensor. Não é para vocês lerem ainda não, olha para mim. O ofensor, né? Ela pede para a gente olhar o nosso ofensor como alguém o quê? Que sofre. Como alguém que tem necessidade de indulgência, né? Porque é uma pessoa que se encontra infeliz. Ela pede que a gente tenha compaixão, um olhar de compaixão para aquele que acusa, para aquele que agride, para aquele que recrimina de forma violenta, né? Porque ele tem um desequilíbrio emocional. Ele precisa de indulgência também, né? E a Joana de Ângeles, eu estou resumindo porque o texto ele é longo, tá? Então, ela diz também que aquele que... Gente, aconteceu recentemente, né? Não sei se ficaram sabendo aí do caso de uma pessoa que acabou, né? Tirando a vida de uma pessoa na liberdade, um assalto ali que sofreu, uma pessoa estava sofrendo na frente. Me parece que era um motorista de Uber que estava sendo assaltado, ele pegou o carro e passou por cima do motoqueiro, né? Quer dizer, e ainda gravou um vídeo de forma muito irônica, né? Então, ela pede, inclusive, que a gente olhe com compaixão para aquele que se alegra da desgraça alheia, que se alegra diante do sofrimento do seu adversário, porque ele tem como adversário, né? Porque ele também tem desequilíbrio. Está lá no livro Lições para a Felicidade, de Divaldo, da Joana de Ângeles. E ela diz assim, que a gente tem que ter esse olhar de compaixão com aquele que esmaga o fraco, que pisa, né? Porque ele se encontra sob a sua subordinação, sobre a sua dependência, né? Esse também, esse opressor também precisa de indulgência, né? E aquele ingrato, aquele soberbo, né? Que não consegue reconhecer, por exemplo, o bem que ele recebeu até o momento. É uma atitude enferma, é o que ela chama de atitude enferma. Ele também precisa de indulgência, ele carece de indulgência. Fácil, gente? Não, né? Então, olha,
com a sequência, eu vou terminar a nossa conversa de hoje, né? A gente vai fechando essa conversa, mas eu vou deixar aberto aqui reflexões, né? Para que a gente possa estar, pelo menos, avaliando e revendo as nossas atitudes e caminhando para um processo um pouquinho, todos os dias, de melhora, né? Então, a Joana de Ângeles continua assim, olha. Seja indulgente com as misérias humanas. O Cristo veio ter com as criaturas para auxiliá-las no árduo caminho do progresso. Olha isso. Desde sempre, suporta nossas imperfeições. Sempre ele suporta nossas imperfeições com amor e compreende-as com misericórdia. Olha que sério. Consciente de que a libertação do erro e a ruptura das algemas, dos instintos agressivos que ainda nós carregamos, são processos lentos. Jesus jamais se irritou ou desanimou. Em momento algum ele demonstrou cansaço ou perturbação. Nas ocasiões em que se mostrava enérgico, evitou a rispidez e a agressividade, tão comuns ainda em nossos atos cotidianos. Além disso, o mestre jamais necessitou da indulgência de ninguém. Ele tomou sua cruz e plantou-a no monte da adversidade humana, sem queixas, nem lamentações. Mesmo no momento derradeiro, traído e abandonado, ele se manteve indulgente e compassivo. Perdoou de forma incondicional a perversidade daqueles que haviam recebido dele seu inefável amor, sem cobrança nem lamúrias, exemplificando de modo inquestionável a virtude que nos concita a exercer e a conquistar, desde agora e para sempre. E que assim seja. Obrigada, gente.